Meus queridos irmãos, boa tarde. Aqui estamos iniciando mais uma edição do nosso Pão das Três, mais uma edição da nossa Igreja Batista em Vila das Belezas, trazendo mais uma tarde de alegria, de encontro, de proximidade entre nós, oportunidade de louvor, de colocar também algumas informações em dia, em ordem, oportunidade de ler juntos a palavra de Deus, oportunidade de cantar juntos. Então sejam muito bem-vindos. Estou vendo agora várias pessoas que já estão acessando a nossa página, a quem dou o nosso muito bem-vindo. E quero expressar a minha alegria por estar mais uma vez com vocês. E juntos orar, cantar e refletir na palavra do Senhor. Hoje eu desejo muito trazer um texto para nossa apreciação, um texto que marca um momento importante, triste na história de Israel, mas bastante didático, nos ensina bastante e parece-me bastante apropriado para a situação que nós estamos vivendo hoje. Então hoje a gente vai trabalhar aí o Salmo 137. Então você já pode, enquanto a gente conversa aqui, faz outras coisas, você pode já abrir a sua Bíblia e ficar aí visualizando, dando uma olhadinha, enquanto a gente conversa, enquanto a gente coloca aqui também alguns motivos de alegria e alguns motivos também de intercessão, interceder pelos nossos queridos irmãos. Tem sido uma experiência muito boa, né? Porque todo dia, praticamente todo dia, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, a gente traz informações de pedidos de oração de irmãos e assim tudo com informações muito próximas, né, dos acontecimentos. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Priscila, do Fázio, e da Isabel. Então, graças a Deus pelo nascimento dela, da Isabel, ela está bem. E também a Priscila, que fez a cirurgia, ela está muito bem, a cirurgia foi um sucesso, né? Segundo a informação do nosso irmão Fázio. E nós louvamos a Deus e oramos por um pronto restabelecimento da nossa irmã Priscila. Deus abençoe e a recupere. Nós queremos trazer pedidos de oração em favor da nossa irmã Nadir. A irmã Nadir está com uma inflamação na perna, no joelho, na verdade, e precisando das nossas orações, né? Precisando de tratamento e tudo mais. Então, Deus abençoe, irmã Nadir, tenha uma boa recuperação, Deus traga a cura, né, para o seu joelho, para que a senhora possa andar. Sei que esse período é difícil para nós idosos, mas pelo menos dentro de casa e dentro daqueles limites estabelecidos, né, por esse decreto do isolamento, a gente precisa se mexer. Também oração pela Ana Mota, né? Ela tem sido aqui já alvo das nossas orações. E orar também pelo Samuel, filho do Gilmar e da Valquíria. Oremos também por ele. Parece-me que hoje já colocaram aí algumas informações no grupo das mulheres. Mas então precisamos, né, eu considero, não sou médico, mas vou pensar como um pré-diagnóstico, e coloquemos a vida do nosso queridinho Samuel nas mãos de Deus em oração. Deus tenha misericórdia, abençoe esses nossos queridos irmãos. Graças a Deus por isso. Em função do assunto que nós vamos tratar hoje, que é o Salmo 137, e eu fiquei buscando um hino, uma canção que a gente pudesse cantar. Gosto, como todos sabem, dos hinos do nosso cantor cristão. E no nosso cantor cristão tem um hino de número 53, que tem como título
os filhos de Sião. Sião, que é uma referência aos montes em Jerusalém, mas especificamente o monte onde o templo foi construído, né? Algumas vezes, Sião também é uma referência à própria cidade de Jerusalém. E quando nós falamos em nossas mensagens, em nossos ensinos e também na nossa gloriosa esperança, né, da vida eterna com Cristo Jesus, Sião, Jerusalém, essas palavras também podem ser referência à nossa vida futura. Então, a nova cidade, né, de que fala o Apocalipse. Então, a gente canta, a gente pensa em Sião não apenas como aquele monte, né, lá em Jerusalém, mas com uma palavra mais abrangente, né? O sentido dela pode ser ampliado, alcançando a ideia de toda a cidade de Jerusalém, mas também a nossa futura cidade, né? O hino 53, os filhos de Sião, eu imagino que os nossos irmãos, pelo menos em sua grande maioria, não conheça este hino. Mas vamos cantar assim mesmo. Eu vou fazer o seguinte, é um hino de 4 estrofes, eu vou cantar as 2 primeiras estrofes agora, depois a gente vai orar e lá para as tantas, né, depois da nossa reflexão, a gente pode cantar mais 2 estrofes. Então, uma oportunidade aí da gente conhecer, e você que conhece vai lembrar e vai cantar também, Os Filhos de Sião, hino 53 do nosso cantor cristão. Conhecia esse hino? Conseguiu cantar? Então aí estamos, o hino, e este hino nos traz a lembrança, né? É interessante como, assim meio que poeticamente, é uma fusão aí da teologia com a filosofia e um pouco de escatologia também, a gente pode
ter saudade de Sião. A gente pode ter saudade da futura Jerusalém, né? Há um sentido em que nós temos saudade, pois que a nossa origem está em Deus, né? A gente vem dele e está aqui trabalhando, caminhando nessa vida e nos dirigindo a ele também. Então, há um certo sentido, alguém pode discutir se quiser, não tem problema, mas a gente pode ter saudade. Lembra-se daquele hino, ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando meu Senhor voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Deve fazer uns 50 anos que eu não conheço que não canto esse hino. Mas então eu gostaria que agora a gente orasse, lembrando dos pedidos que fizemos aqui, e outras pessoas também, né? Vamos orar pela Priscila, que está se recuperando. Vamos orar pela Isabel, sua filhinha, que nasceu um pouquinho, né, prematura, em função dos problemas que ela estava tendo, mas graças a Deus nasceu bem e está se desenvolvendo. Orar pela nossa irmã Ana Mota, que Deus abençoe e traga a melhora e a cura para a sua vida. Samuel, nossa oração por você também. Irmã irmã Nadir, Deus abençoe. Deve estar lá com o irmão Francisco e a Suzy, e a Isabela também, né? É a sobrinha da irmã Suzy que tem ajudado bastante esses nossos irmãos idosos, mas muito dispostos a estudar a palavra de Deus. Orar pelo Gabriel Santana, orar pela nossa irmã Tata, orar pelo nosso irmão Aldair, orar pela nossa irmã Irene, né? Então, nossa irmã Irene, no tempo desse aí, estava sem vontade de comer, mas tem que comer, viu, irmã Irene? Tem que comer por várias razões, viu? Quando a gente voltar para a igreja, eu já soube que a senhora quer estar lá também, né? E outra coisa, nós temos uma tradição aí este ano, 2020, em que eu completo 65 anos, aquele almoço tradicional na sua casa, né? Dando a cabidela. Então, vai segurando, vai se alimentando, vai se fortalecendo. Nós estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço para os nossos queridos irmãos, pastor Alaerte e irmã Rita e pastor Ranulfo. Olha aí, como isso nos aproxima, né? Então, eu estava pensando hoje na reflexão e lembrando quantas bênçãos as dificuldades nos trazem também, né? Há um hino muito bonito da harpa cristã da Assembleia de Deus, que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e nos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Poesia muito bonita, mas que ela aponta os problemas e as grandes lutas da vida como sendo ali um cenário onde coisas lindas, bonitas e profundas acontecem também. Que bênção, né? Queridos irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa tarde e por essa riquíssima oportunidade que temos de estar juntos. Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Profundamente agradecidos pelas oportunidades que temos de celebrar o Teu santo nome. Por este encontro virtual, mas que nós nos sentimos tão próximos, cantamos juntos, oramos juntos, adoramos ao Senhor juntos. Nós nos alegramos, Pai, porque Tu transformas mesmo todas as dificuldades em grandes possibilidades na nossa vida. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dos nossos irmãos. Oramos pela irmã Nadir, oramos pelo Samuel, oramos também pela Ana. Ó Deus, nós pedimos pela Priscila, pela Isabel, oramos pela irmã Irene, por sua saúde,
Oramos pela saúde do Gabriel, que o Senhor continue abençoando e cuidando e trazendo o tratamento para a sua vida. Oramos também pela irmã Tata, oramos pelo irmão Aldair, ó Deus, e tantos outros irmãos idosos e com algumas dificuldades também. Nós pedimos que as tuas misericórdias, a tua poderosa mão, Senhor, e o poder da tua palavra, que tudo criou e sustenta, oramos pedindo que todos esses recursos espirituais que pertencem ao Senhor sejam colocados e acionados para trazer bênção da cura, da sustentação, da firmeza na fé, para que os problemas de saúde, as dificuldades de locomoção, os impedimentos que temos hoje em dia, nesses dias de pandemia, nós pedimos, Pai, que o poder da Tua palavra nos traga o alívio e, ao mesmo tempo, a alegria de podermos fazer as coisas como estamos fazendo. É muito bom, Senhor, esse encontro, é muito bom abrir a Tua palavra, é muito bom abrir inários e cantar louvores ao Teu nome, ler a Tua palavra e nela pensar juntos. Querido Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, a nossa igreja, Pai, continua dirigindo, esta igreja dirigida por Ti, o passado, o presente e o futuro de cada um dos seus membros e de toda a coletividade continua em Tuas mãos, Pai, seguindo absolutamente o plano que o Senhor tem para com ela. Não é o meu, não dos meus colegas pastores também, pastor Márcio, pastor Júnior, mas a nossa igreja está nas mãos do Senhor, seguindo a orientação do Senhor, o curso que o Senhor estabeleceu para ela. Pai querido, isto é o que todos nós queremos e por isso oramos. Abençoa-nos nesta tarde, nesse encontro, e agora que vamos abrir a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, trazendo-nos alegria e o conhecimento em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, já anunciei o texto, está no livro dos Salmos, provavelmente o livro mais lido da Bíblia, Salmo 137. Aqui, como eu tenho uma versão antiga, né, mas é a versão oficial da nossa igreja, viu? Às vezes, quando eu digo para algum colega, já aconteceu isso, e tem gente que fala assim, mas é aquela versão, com aquelas palavras que ninguém entende mais nada. Então a gente acha interessante, né? Porque olha, essas palavras antigas, essa versão antiga, ela tem me trazido até aqui e tem trazido milhares e milhares de irmãos esta mesma palavra, sem nenhuma mudança. E só traz alegria e segurança no nosso caminhar. Nunca cometi nenhum erro na minha vida por seguir essas palavras antigas. Cada erro que cometi foi porque me esqueci dela ou me distanciei dela. Por isso, somos convidados por essa antiga palavra, esse livro antigo, velho, de extremo valor, de valor incalculável. Nós somos convidados a olhar para ele nesse instante. Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se-me a língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a, arrasai-a, até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilônia,
que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Palavra pesada. Aqui é palavras de maldição sobre as próprias pessoas que não aceitavam o pedido para cantar e fazia uma espécie de juramento lançando maldição. Se eu me esquecer de Jerusalém, apegue-se a minha língua ao paladar, minhas mãos sequem. Mas também ele amaldiçoava o povo que fez festa com a queda, com a derrubada de Jerusalém, que são os filhos de Edom. Edom, que vem de Esaú. São parentes de Israel, mas se tornaram inimigos e se aliaram aos inimigos de Israel e se regozijaram com a queda de Jerusalém, com a destruição, com aquela batalha em que Israel perde. Esse Israel aí é Israel do sul, é o reino de Judá, e Jerusalém é destruída. Mais tarde esse templo vai cair, mas eles estão ainda na Babilônia, estão naquele cativeiro, aquele período de 70 anos profetizado, especialmente por Jeremias, e eles estão lá. Então, o que foi que aconteceu? Durante um bom tempo, Deus levantou profetas, convidando o povo ao arrependimento. E os profetas falaram pesado para que o povo se arrependesse. O povo não se arrependeu. A despeito das ameaças do próprio Deus, esse povo será levado cativo por falta de conhecimento e de arrependimento. Vai, fala a esse povo para que se arrependa, e o povo não se arrependeu. Bem, as profecias se cumprem. Deus não volta atrás em suas palavras. E, finalmente, o reino de Judá é atacado pelo Império Babilônico. Judá é derrotado nessa batalha. Muitos são levados para a Babilônia. Alguns ficam ali ainda. Mas então, o que é que acontece aqui? Qual é a situação que nós podemos observar aqui? Olha, o povo foi para o cativeiro, mas como a gente observa, eles levaram seus instrumentos. Havia muitos cantores e instrumentistas em Israel, né? Um legado adquirido. Quando pensamos em reinado, né, pensamos em Davi, que era músico, era cantor, que fazia composição de músicas. E também, segundo alguns estudiosos, ele mesmo fabricava alguns instrumentos, né, para ele tocar. Então esse povo está lá cativo. Os que os venceram, que derrotaram na batalha, chegam e pedem para que eles cantem uma das suas canções antigas. Olha, nós queremos ouvir as canções que vocês cantavam lá em Jerusalém, lá em Sião. Cantem para nos alegrar. E o salmista diz aqui que o sentimento de derrota e de tristeza do povo, porque estava longe de Jerusalém. E para esse povo, Jerusalém é o local de adoração a Deus. É o local dos grandes encontros de adoração a Deus. O povo ia feliz em suas marchas, em suas procissões. Alguns salmos falam muito bem disso, que eles iam cantando, e quando subiam os degraus para o templo, para a casa do Senhor, eles subiam cantando. A gente pode imaginar alegria, como nós temos também, né? Quando nós saímos dentro dos períodos normais, que agora estamos vivendo uma situação de anormalidade, mas quando a gente sai para a igreja aos domingos de manhã e a gente vai encontrando, a gente vai vendo outras pessoas, e de várias ruas, pessoas estão se aproximando do templo com alegria, com a Bíblia na mão, famílias, e às vezes algumas pessoas sozinhas,
e todo mundo vai se juntando lá no templo da Igreja Batista em Vila das Belezas. Daqui a pouco o templo está cheio. Que alegria! Cantar na casa do Senhor é diferente de cantar em qualquer outro lugar, viu? Eu conversei esses dias com Pedro, nosso ministro de música, e falei assim, olha, eu não sei se os nossos hinos estão muito altos, porque lá em casa eu não consigo cantar. Aí eu fico cantando uma oitava abaixo, que não consigo cantar. Mas conversando com ele, a gente chegou à conclusão de que cantar na igreja não é como cantar em casa. Na igreja você ergue a sua voz, você pode cantar com toda a força que você tem, e aí você alcança as notas. E em casa você é limitado, você canta baixinho. E aí, claro, né, sem técnica, diga-se de passagem, ou a gente canta com força, ou a gente não consegue cantar. E olha, eu gosto muito de cantar, como a igreja me conhece, mas não consigo cantar na minha casa como canto na igreja. Ao lado dos meus queridos irmãos, ouvindo as suas vozes também num grande coro de adoração a Deus, não é a mesma coisa de cantar nem em casa. Agora você imagina uma situação dessa. Esse povo havia sido levado cativo, estava num país estrangeiro, de língua estrangeira, vivendo com os seus inimigos, aqueles que os derrotaram, mataram muitos dos seus amigos e familiares, e agora eles querem que eles, escravizados, dominados, cantem para alegrar os seus inimigos vencedores. Não há alegria. E é interessante, ele diz, se eu me esquecer, no verso 5, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Se a gente considera Jerusalém como sendo lugar de culto e de adoração, que saudade a gente tem da igreja. Eu sou idoso, então não posso estar saindo de casa, mas pelo menos uma vez por semana eu tenho que sair para fazer gravações na igreja. E olha a alegria que sinto de estar ali. Às vezes entro, tudo vazio, mas eu visualizo, eu me lembro da presença dos irmãos. Olho para um banco e para outro, porque alguns irmãos parece que compraram seus bancos, que só sabem sentar ali, e eu me lembro de cada um no seu devido lugar. Mas isso é uma experiência muito gostosa. Se em algum momento a gente acha ruim porque o irmão está ali e só quer sentar naquele banco. Hoje eu chego lá e o banco está vazio, eu digo, meu Deus, quem dera que o irmão estivesse aqui. Eu daria tudo para ele estar nesse banco. Então, este é um salmo em que, num certo nível, ele trata da nossa realidade hoje também. Então, por outros motivos, a razão é outra, mas nós estamos também distante do nosso local de adoração. A nossa Jerusalém, o nosso monte está ali. Monte Sião está ali. A nossa Sião está ali. Então, meus queridos irmãos, eu espero e desejo muito e oro para que esse período de dificuldade que estamos atravessando, impedidos de ir à casa do Senhor, e eu quero acreditar, torço por isso, para que a gente volte para a casa do Senhor, para os nossos encontros, para os nossos estudos da Bíblia, com muita vontade, muita vontade. Esse texto, é claro, ele só serve para nós, pelo menos em termos de aplicação, né? De entendimento, ele serve completo. Mas os filhos de Israel aqui rogaram maldição sobre aqueles que os aprisionaram, aqueles que derrotaram. Então, é claro que nós não vamos amaldiçoar. A nossa oração é para que esse período em que nós estamos meio que enclausurados em nossas próprias casas, tomara que esse período faça com que a volta do povo à igreja seja uma volta
uma volta triunfante, uma volta alegre, uma volta feliz, que a gente cante mais alto, que a gente cante sempre que a igreja cantar. Eu tenho lembranças também um pouco tristes, né? Eu vejo às vezes no culto, a gente está no púlpito ali dirigindo o culto e pregando, e a gente observa. Às vezes pessoas em que a igreja está cantando, boa parte da igreja cantando com tanto entusiasmo, e às vezes algumas pessoas estão ali quietas, não abrem a sua boca, não sei se estão cantando com a alma, com o coração, lá dentro só Deus sabe. Mas esta é uma hora em que todo mundo pode abrir a sua boca. Não interessa nem se você é desafinado, bem-vinda desafinação para glorificar a Deus. Bem-vindas notas irregulares, aqueles que se penduram nas notas, como eu estou me pendurando agora, porque Pedro só coloca indo muito alto. Mas que alegria poder fazer isso na casa do Senhor. Eu quero cantar na casa do Senhor. Eu quero pregar olhando para os irmãos. Eu estou vendo os nomes de alguns aqui. Estou vendo o rostinho. Aqui no meu celular aparece o rosto de vários. Eu acho que todos são assim. E que saudade de vocês. Mas eu quero pregar olhando para vocês. Vendo a resposta que vocês dão fisionomicamente, com certas declarações que a palavra faz, que toca lá no fundo do coração e cada crente reage de um certo modo. Então, passado esse tempo, tomara que a gente volte, não cantando essa tristeza, mas eu até me lembro agora do Salmo 100, acho que é o 126, que fala também desse período, mas lá a palavra já é diferente. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Estávamos como os que sonham, olha só. Então, nós teremos um motivo especial para louvar e para rir diante de Deus e para nos alegrar diante de Deus com a nossa volta, como aqueles que sonham. No momento é um sonho de voltar. Nós voltaremos cheios de alegria e de regozijo interior, para cantar com alegria, para adorar a Deus na sua casa gloriosa, bendita, aquele lugar santo que foi separado e consagrado. Nós amamos aquele lugar. E aquele é um lugar especial. Hoje, Satanás conseguiu colocar na mente de muita gente que o lugar não tem importância nenhuma. E eu fico meio indignado quando vejo um próprio crente tentando ensinar que aquele lugar, você pode adorar a Deus como em qualquer outro lugar. Eu não sei o que você, meu irmão, pretende ao dizer isso, ao diminuir o valor da casa do Senhor. É claro, Deus não está preso a nenhum lugar. Não existe um lugar sem a presença de Deus. A ausência de Deus, se fosse possível, não existiria nada. Porque toda a existência só é possível nele. Tudo que veio a existir pela palavra de Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem o poder da sua palavra, nada se criou, nada existe. Nem mesmo vazio existe. Não há espaço em que não haja a presença de Deus. Toda a existência está nele. Toda. Mas aquele local é um local de ajuntamento dos santos em Cristo Jesus. Você e eu, nós, que somos santificados em Cristo Jesus, moralmente, socialmente, temos as nossas limitações e os nossos erros. Mas aquele é um lugar em que Deus tem abençoado para abençoar os seus filhos, os seus santos. Deus abençoe a nossa vida, mas Deus abençoe também a sua casa, a nossa Jerusalém, o nosso Monte Sião, o local do nosso encontro de adoração. Nós vamos levar de volta as nossas harpas,
Vamos levar de volta os nossos violões. Alguns deles estão lá. Tudo está lá pronto, viu, meus irmãos? Só nos aguardando, graças a Deus, por isso. Queridos irmãos, que Deus abençoe, que Deus nos ajude, a enfrentar esse período, a transpô-lo com a mais absoluta tranquilidade, com a tranquilidade de quem sabe, né, de alguém que sabe quem é o Senhor da história, quem tem a história e todos os fatos que a constituem em suas mãos, Deus, o nosso Pai. Deus abençoe a sua vida, a minha. Que tal? Está preparado para cantar mais 2 estrofes do hino? Aquele no que talvez você tenha conhecido hoje? Então eu vou voltar aqui para o nosso hinário. Cantor cristão, viu? Cantor cristão, hino 53, Os Filhos de Sião. Agora a gente canta a 3ª e a 4ª estrofes. A 3ª estrofe diz: dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que gozos terriais. Quer dizer, é um prazer maior que qualquer motivo terreal ou terrenal nos trouxesse alguma alegria e valor. O que tem lá é muito maior. Cantemos. Dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que de prazer nos enchem mais, que gozos terriais, que gozos terriais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Ó, venham no louvar os que seus filhos são, e se ergam já a demandar, e se ergam já a demandar as plagas de Sião, as plagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada do nosso bendito Jesus. Um pequenino erro na última letra. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso Pão das Três. Amanhã, nesse mesmo horário, amanhã teremos o pastor Márcio, né? E a gente vem numa sequência, eu, pastor Júnior, pastor Márcio. Amanhã o pastor Júnior tem uma atividade, um compromisso com a Rádio Transmundial, é um pouquinho antes, né? Mas para não correr risco, né, de qualquer dificuldade, nós vamos fazer essa troca amanhã em lugar do pastor Júnior, amanhã mais uma vez o pastor Márcio e sábado então o pastor Júnior. Nós louvamos a Deus de todo o nosso coração por essa oportunidade. Quero orar, encerrando o nosso encontro, desejando que Deus abençoe a nossa vida. Santo Deus e Pai,
Agradecemos o privilégio de adorar o teu santo nome, cantando, orando e refletindo na tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por esse encontro, pelas pessoas que estão participando conosco, irmãos da nossa igreja, irmãos de outra igreja, inclusive o pastor Paulo Rodrigues também entre nós. Deus o abençoe. Pai querido, abençoa todos que estão sintonizados com este momento de alimento espiritual. Abençoa tanto cada um com bênçãos extensivas à sua família e ao seu ministério também. Dá-nos uma tarde na tua presença. Mais uma vez pedimos restauração para os que estão enfermos, consolo para os que estão tristes, conservação da alegria, Pai, para aqueles que neste momento e nesse período, e apesar desse período, continuam alegres. Cada pessoa com as suas características, com a sua estrutura emocional diferente, com os seus sentimentos diferentes, mas sei que o Senhor a todos ama e a todos socorre igualmente. Toma-nos em tuas mãos, na continuidade desta tarde, desse dia, e abençoa o nosso caminhar, as decisões que alguém precise fazer e tomar. Estamos em tuas mãos, ó Deus, e assim queremos permanecer. Aceita este culto, Pai, esta adoração que a tua igreja, o teu povo te oferece nesta hora. No nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos irmãos, todos tenham uma boa tarde, uma noite também muito abençoada. Deus esteja com todos os irmãos em suas famílias e em suas casas, para a alegria de todos nós. Um grande abraço virtual a todos.